Shalom, shalom, meu povo, shalom, Brasil! Então, hoje nós vamos falar de um assunto sobre as profecias dos 2000 anos. E essa profecia dos 2000 anos de maldição para o povo de Israel, isso foi profetizado porque o povo de Israel tinha afastado da presença do Criador, quebrando os mandamentos da Torá, e eles teriam que ser mortos, porque aquele que pecar certamente morrerá. Mas como o Criador tinha feito uma promessa aos filhos de Abraão, e essa promessa deveria continuar, então ele começou falar pela boca dos profetas que ele iria fazer um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, e que iria colocar a Torá em seus corações. Há 2000 anos atrás, quando nasceu o profeta de Devarim, que nós chamamos de Yahushua. Israel vivia sobre o domínio de Roma. Aí nasceu o Mashiach, viveu 33 anos, ele morreu e ressuscitou. Então, dessa data que nós seríamos dispersos entre as nações, contaria 2000 anos de maldição, porque o povo não teria aceitado o novo concerto para ser colocada a lei no coração, para ser colocada a Torá no coração. Tudo isso começou no ano 66 DC, ou DC, igual as pessoas dizem. Eu vou ler alguma parte aqui para vocês, então fica a cabeça meio virada. A revolta dos judeus contra o Império Romano começou no ano 66 DC. Culminou na destruição do segundo templo de Jerusalém em ano 70 DC, pelas legiões romanas comandadas por Tito. Então Tito comandou uma legião para acabar com Israel. E Israel foi disperso no ano 70. A maldição de Rocheia, que nós vamos chegar lá, era 2000 anos. E nós vamos fazer as colocações dos 2000 anos conforme o texto das Escrituras. Então, isso resultou numa grande perda para o povo de Israel, mas eles mesmos teriam voltado os seus pensamentos a ídolos, a não servir o Criador, a fazer a própria vontade. Mas nós lendo em 2 Quefa, capítulo 3, verso 8, uma colocação sobre os dias. Amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para Yahweh é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, diz Quefa. Então isso é verdade. E quando fala de 2 dias, então está falando de 2000 anos. Agora vamos ler Rocheia, para a gente fechar essa colocação. Então, Rocheia capítulo 6, 1 e 2 diz: Vinde e tornemos para Yahweh, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Então, ele nos despedaçou e nos sarará, porque ele jogou dentre as nações, mas ele chamaria de volta. Então vamos repetir tudo. Vinde e tornamos para Yahweh, porque ele nos despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias, nos ressuscitará. Agora vamos fazer uma colocação. Depois dos 2 dias, como nós demos 2000 anos, ele ressuscitará. Ressuscitará como? Somos mortos em ofensa e em pecado, 2000 anos adorando os ídolos, como está escrito na Escritura, e ele ia nos sarar. Sarar de que maneira? Ele ia nos ressuscitar dos mortos. De que maneira? Então nós íamos nascer de novo, da água e do rua.
Então nós íamos fazer o mikvê e nascer da água e do ruach. Nós teríamos uma nova oportunidade de vida na presença do Criador para voltar à Torá. E ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. No terceiro milênio, ele iria nos levantar para viver com ele, porque nós estávamos mortos em ofensa e pecado. Vai chegar o milênio, porque nós estamos aqui. Lendo em Secariá, capítulo 14, verso 5. Então fugireis pelo vale nos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugitivo diante do terremoto dos dias de Uziá, rei de Eudá. Então virá Yahweh, meu Elohim, e todos Kadoshim contigo. Então no terceiro dia, que é o milênio, virá Yahweh e todos Kadoshim contigo. Porque vão ressuscitar. Aí vem aquela passagem de Guiliana. Bem-aventurados que faz parte da primeira ressurreição, que não tem poder sobre ele a segunda morte. Primeira morte que nós morremos em ofensa e pecado, estávamos mortos, ressuscitamos pelo mikvê. E depois nós vamos ressuscitar da terra quando Yahweh virá. Daniel, capítulo 11, 12. Desde o tempo do sacrifício contínuo foi tirado, é posta a abominação desoladora, e haverá 1090 dias. Bem-aventurado o que espera e chega. Bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias. Aí nós vemos que Daniel está falando agora depois do terceiro milênio. Aí quem demorar, porque aí lá em Secariá também está dizendo sobre essa passagem que ele virá. E ele vindo, então nós vamos passar 1000 anos segundo as profecias. E depois dos 1000 anos, quem passar para 1290 dias é bem-aventurado. Porque depois desses dias não morre mais. Porque em Secariá diz que as nações que foram dispersas de Israel, quando vir Yahweh sobre o Monte das Oliveiras e todos os Kadoshim contigo, então essas nações vão viver para sempre. Mas aqueles que não aceitarem a servir o Criador e subir de ano em ano para adorar o Rei, está escrito em Secariá, então apodrecerá a língua na sua boca e os olhos em suas órbitas. E aí ele vai morrer. Mas aquele que passar de 1290 dias, esse não morre mais. E o que espere chega até 1335 dias. Quer dizer, se um dia é como 1000 anos, como Kefa falou, então ali é 1335 anos. Kefa diz, mas amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para Yahweh é como 1000 anos. Então, claramente, são 1290 dias, é o bem-aventurado. E tudo isso vai terminar. Aí o reinado eterno, com que não haverá mais morte, a partir de 1335 dias. Olha, eu vou falar muitas vezes sobre isso, e cada vez que eu for falando, vai ficando mais esclarecido para vocês. Mas vamos parar por aqui, já deu bastante para entender. Eu não coloquei o verso da maldição, mas esse de Rocheia, vinde e tornemos para o Yahweh, porque ele despedaçou e ele nos feriu. E ele curará a ferida. Então ele jogou entre as nações e ele ia nos chamar de volta. A passagem também que Shilom diz, que da onde nós estivéssemos nos últimos dias, se nós virássemos para Jerusalém e fizesse o retorno, que era do lado do sol. Ele falou, se nós clamarmos a Yahweh e fizermos techuvá, então eles aceitariam-nos de volta. Aí nós fizemos isso, nós estamos fazendo esse techuvá, o retorno ao Criador, e ele nos aceitou de volta para essa jornada. Então começou 1000 anos e ele nos levantou. Depois que ele nos levantou, o Mashiach virá. Depois que o Mashiach virá, isso vai demorar até 1200
90 dias, anos, e depois chegará até 1.335 dias. Aí vem aí é o final. Então, é isso aí, pessoal. Vai dar para entender bastante e nós agradecemos vocês por estar conosco todos os dias. E não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. É isso aí, pessoal. Shalom, shalom.